Então logo, logo você vai ter a oportunidade de ler esse livro e eu tenho certeza que ele vai impactar a sua vida. Já está impactando através das ministrações. E hoje na ministração, queridos, eu vou continuar no capítulo 4. O capítulo 4, Deus direcionou aí, a gente tirou 4 ministrações. E eu falei de manhã sobre a fé, né? Quando a nossa fé é ferida, a importância da gente ter a fé como fortalecida. Nós temos que guardar a nossa fé, cuidar da nossa fé para que ela não seja ferida, porque se a nossa fé for ferida, queridos, a gente cai, porque o que nos sustenta é a fé, que a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que você vai ter um relacionamento real com uma pessoa se você não tem capacidade de agradar? Então a gente falou, foi uma bênção aqui de manhã, a gente falou sobre isso, sobre a fé ferida, a gente tomar cuidado. Mas agora à tarde, queridos, o título da ministração é A Vitória nas Batalhas da Fé. Sabe, queridos, e nós precisamos ter Deus na nossa vida, porque quando Deus é encontrado em nós, nós vamos ter vitória. Porque, pastor, mas quando tem essa batalha da fé, queridos? O tempo todo. Na verdade, eu quero dizer para você, a partir do momento que você se converte, você começa a seguir a Cristo pela fé. Por exemplo, o ato da conversão é um ato de fé, sabe? É um ato de fé, tanto que nós temos aquele costume de falar bem assim, Senhor, eu queria tanto voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque no primeiro amor nós somos malucos, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Débora, eu não tinha condições de viajar e naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, a gente falava por telefone, com ficha, a gente chegou a falar com ficha, né, Débora? Depois que melhorou um pouquinho, cartão, né? Depois o telefone fixo, né? A gente pegou ainda, queridos, essa dificuldade. E eu lembro ali com dificuldade, eu trabalhava, aí não ganhava muito bem, aí ia para São Paulo, comprava camiseta, ursinho de pelúcia, eu trabalhava numa empresa que tinha muita gente, falava, gente, eu preciso visitar minha namorada lá, estou vendendo isso aqui, você comprando, você vai estar me ajudando a ver minha namorada, fazer minha namorada feliz. E o pessoal da empresa achava legal e comprava e me ajudava, e era uma bênção, queridos. Então, é o primeiro amor, queridos, saía daqui para Belo Horizonte, pegava ônibus, trem, para chegar na rodoviária, aí para trabalhar aproveitava o máximo, queridos, saía de lá, ou no último dia do feriado da noite, já chegava de manhã e ia direto para a empresa trabalhar. Pastor, e hoje? Queridos, hoje eu... É a mesma coisa quando a gente se converte. Você lembra quando você se converteu? Deus, muda a minha vida, eu entrego tudo por você. Aí depois, querido, malemar vem um domingo e olha lá. Então, queridos, a gente tem que entender o seguinte, que a batalha da nossa fé vai acontecer a partir desse momento, a partir do momento que o inimigo vê a possibilidade de crescer uma fé sobrenatural na sua vida, que é no momento da sua conversão, quando você entrega a sua vida para Jesus. Então, a partir daquele momento vai começar uma batalha para você manter a sua fé. E nós vamos ouvir aqui na palavra de Deus, né? Quando nós olhamos, queridos, para esse título, né, há uma pergunta que ecoa nos corações de muitos cristãos. Eu não sei se essa pergunta ecoou, já ecoou no seu coração, mas no meu coração já ecoou essa pergunta. Qual pergunta é essa, pastor? Se eu estou em Cristo, por que ainda existe luta? Né? Poxa, eu me converti, eu estou na presença de Deus, eu adoro a Deus, eu vou para a igreja, por que eu estou sofrendo? Bem-vindo. Olha para a vida de Jesus, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Moisés, olha para a vida de Davi. Todos eles sofreram, e só você que não quer sofrer? Você não quer, pastor, eu não quero sofrer, eu não aceito, a vida é muito injusta. Não, não é injusta. Você não está sofrendo por causa de Deus, você está sofrendo por causa das suas escolhas. Começa a fazer as escolhas certas que você vai diminuir o seu sofrimento. Sabe, queridos, porque a questão, queridos, dessas batalhas que tem, não é para que a gente perca, ou Deus não tem pena da gente. Não, essas batalhas é para nos fortalecer. É para nos fortalecer, queridos. Se hoje você está firme na presença de Deus, é porque você enfrentou dificuldade, é porque você enfrentou luta, né? Você sabe o quão é difícil. Que nem, por exemplo, mesmo, hoje, queridos, eu não tenho dificuldade, eu como de tudo. Fala uma coisa aí para você ver assim, por exemplo, assim, que eu não gosto. Eu falo, pastor, você não gosta de buchada. Ou, né, teve um dia que eu fui na casa do Manuel lá, a Maiara começou a fritar umas tripas lá, eu falei, misericórdia. Sabe? Mas eu cheguei a experimentar. Pastor, e buchada? Já experimentei. Dobradinha eu gosto, dobradinha é bom, né?
Sarapatel também eu gosto. Sarapatel também é bom, né? Então, já cheguei, queridos, a experimentar essas coisas, né? Mas tem coisas que a gente não gosta. Então, hoje, por que eu como de tudo, não tenho problema para comer as coisas? Porque eu já passei fome, queridos. Porque eu já passei dificuldade. Eu não sei se você lembra, aqui, os mais jovens não sabem o que é carcaça de frango, mas quem aqui lembra que no mercado você ia lá comprar 1 quilo de carcaça de frango? Pastor, o que é a carcaça de frango? O nome já diz, é a carcaça. E quem aqui não fritava e comia tudo, até os ossinhos bem fritinhos? Aí, ó. Aí, queridos. Então hoje, queridos, eu como de tudo, não tenho dificuldade para comer. Eu estava falando de manhã que eu vi um vídeo na internet lá, a mulher falando, agora eu vou fazer a introdução alimentar da minha filha e do meu marido, eles vão comer manga pela primeira vez. Aí tinha um cara da roça com uma manga toda lambuzada e olhando assim, ó, embaixo, ó. E o cara colocando a... Queridos, onde já se viu isso? A esposa tem que fazer a introdução alimentar do filho e do marido. Isso é final dos tempos. Eu falei, não é possível, eu acho que esse vídeo aí é montagem. Não é possível um negócio desse. Um cara nunca comer manga na vida e ficar com nojo de manga. Né, queridos? Hoje eu vou ser sincero para você, queridos. Não tenho nojo de nada. Eu não gosto, queridos, de buchada, eu não gosto, mas eu vou contar uma história para você. Há muito tempo atrás eu fui visitar uma irmã e na cabeça da irmã ela achava que eu gostava de buchada. E ela chegou lá na hora, pastor, na hora que eu cheguei eu já senti o cheiro, porque a buchada ela já anuncia, né? A buchada quem já comeu sabe que ela já anuncia que ela está dentro da panela, antes de você ver. E aí ela chegou assim, pastor, estou tão feliz com a sua vinda aqui, que olha só o tamanho da panela de buchada que eu fiz para nós comer. Aí eu falei, meu Deus do céu, só queridos, ela fez com tanta alegria que eu falei, meu Deus, eu vou ter que comer essa buchada. Pastor, você comeu? Comi, queridos, 2 vezes, repeti. Pastor, você gostou? Não gostei, queridos, não gosto, mas eu comi para quê? Para agradar a irmã, queridos, que ela fez com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Então é por isso que eu falo para você, as batalhas, as dificuldades, queridos, nós temos que usar as dificuldades, as batalhas da nossa vida para nos fortalecer. Por isso que nós temos que tomar cuidado até mesmo na criação dos nossos filhos. Às vezes seu filho vai passar por dificuldade, principalmente quando é bebê, está caindo, e eu percebo que a mãe tem aquela tendência o filho caiu, ela vai lá, já fica preocupado, levanta. Só quando eu estou com a Débora, quando eu estou perto, eu vejo a Rebequinha caindo, ela vai e fala, não pega não, deixa ela levantar sozinha. Deixa ela levantar sozinha. Por quê, queridos? Porque é nessa fase que a gente já tem que começar a ensinar que os nossos filhos têm que se fortalecer, se levantando diante das batalhas, diante das dificuldades. Olha só você está de pé, olha só o que você já enfrentou nessa vida, as lutas que você enfrentou. Nós temos pessoas aqui, queridos, que foram criados sem pai e sem mãe. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que não teve o privilégio de conhecer o seu pai e sua mãe, foi obrigado a casar cedo. Já viveu, queridos, a dificuldade de um relacionamento cedo, sem ter experiência. E está de pé, está firme, está forte. Por quê, queridos? Porque a dificuldade, queridos, ela nos fortalece. O inimigo, queridos, ele vai vir para cima. E ele vai vir para arrebentar. Não adianta você chegar para o diabo, não, diabo, eu sou pastor, você tem que pegar leve. Ele não vai pegar leve. Não, eu estou doente, pega leve. Ele não vai pegar leve. E qual que é a vontade de Deus, queridos? A vontade de Deus é que nós venhamos nos fortalecer a cada dia, porque a capacidade de vencer o inimigo, de vencer essa batalha da fé, ela está em nós, queridos, não da dificuldade na luta, mas na força que vai se aperfeiçoando em nós cada dia mais, né? Então, não adianta você fazer essa pergunta, né? Se eu estou em Cristo, por que ainda existe luta? E eu vou falar um negócio para você, viu? Se você está em Cristo, Cristo foi crucificado. Preste atenção nisso. Mas Ele nunca cobrou isso da gente. Ele nunca cobrou isso da gente. Nós sabemos que alguns heróis da fé, sim, morreram dessa forma. A igreja primitiva. Sabe, queridos? Mas nós estamos vivendo uma fase que a gente tem dificuldade, querido, de servir a Deus. Às vezes a gente tem tempo, mas não vem, por quê? Porque eu estou com preguiça, né? Deixa eu falar um negócio para você.
Às vezes você está numa fase boa na sua vida, Deus quer que você venha para a igreja para ter comunhão com os irmãos, para poder ajudar, para poder sanar a necessidade um dos outros, só que você não consegue ter relacionamento com as pessoas. Como é que você vai ser usado por Deus? Como é que você vai ser abençoado? Você quer ser abençoado? Você quer que Deus te ajude na sua luta? Ajude uma pessoa na luta dela. E Deus vai levantar pessoas para poder te ajudar na sua luta. É dessa forma que Deus trabalha. Agora você não tem comunhão com ninguém, você não conversa com ninguém, você não ajuda ninguém, só fica reclamando da sua vida, só fica preocupado com você. Como que Deus vai atuar na sua vida? Como que Deus vai trabalhar na sua vida? Sabe, queridos, muitos confundem santificação com ausência de batalha. E isso não existe, queridos. E a Bíblia, ela revela algo muito mais profundo. Ah, é, pastor? O que a Bíblia revela? A Bíblia revela, queridos, que o homem santificado não é aquele que não enfrenta tentações, mas é aquele que não vive dominado por elas. Entenda uma coisa, o processo de santificação, queridos, ele vai te fazer, não é livrar você das tentações, porque a tentação sempre vai existir. Eu lembro que quando o pastor estava doente, o pastor estava internado, o pastor falava bem assim para mim, falava assim: Rubens, como que o diabo é? Eu falei bem assim: eu já estou aqui no final da minha vida, internado no hospital, passando por luta, e eu ainda sofro tentação para poder abandonar a minha fé. O inimigo fica o tempo todo me acusando. Aí, tá vendo? Você não servia a Deus a vida toda, e agora? Sabe? E ele falava bem assim para mim: Rubens, se não é a palavra para nos fortalecer, a gente não consegue permanecer firme. E ele falava bem assim: imagina eu servia a Deus quando estava bem, quando estava com a saúde boa, agora eu vou abandonar a minha fé? De jeito nenhum. Porque o inimigo é terrível, queridos. Então o homem santificado não é aquele que não enfrenta as tentações, porque as tentações vão vir. A santificação, queridos, ela nos fortalece. Por quê? Porque nós não vamos ser mais dominados pelas tentações. As tentações vão vir, só que você vai estar tão empenhado em servir a Deus, você não posso perder tempo com isso não. Você não vai dar nem crédito para aquilo. Você não vai dar nem crédito para as suas vontades. Então essa palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração, ela revela a verdadeira vitória que não está na força humana. Não adianta, queridos. Você não vai ter vitória você indo para o monte. Você pode ir para o monte. Eu já fiz campanha no monte, eu amo o monte, querido, não tem nada contra o monte. Eu já fiz campanha, teve uma vez, queridos, que Deus me deu um tapa na cara. Eu fiz uma campanha para Deus, na época eu estava morando em Minas, e eu queria que Deus respondesse para mim, se era para mim vir para São Paulo, ou ficar lá em Minas Gerais. Aí eu falei: Senhor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, todo dia de manhã, antes de sair para o meu trabalho. Eu pegava ônibus, querido, saía de casa, pegava ônibus para ir para o trabalho. E eu falava: antes de ir para o trabalho, eu vou acordar 3 horas mais cedo, eu vou para o monte, eu vou orar e depois eu vou para o trabalho. E fiz, querido, 7 dias. No primeiro dia que eu estou subindo para o monte, aí um senhorzinho, um irmão: ô irmão. Falei: ô irmão, paz do Senhor. Naquela época não era graça, amor e paz. Paz do Senhor. Tudo bem? E aí, irmão, pode ir lá. Ele falava bem assim para mim: pode ir lá que o fogo está aceso. Eu falei: ah é? E aí, como é que está a campanha? Aí ele falou bem assim: fiz 45 dias de campanha, estou na minha última semana. E eu achando, queridos, que 7 dias eu estava abafando. Estava abafando. Fiz os 7 dias de campanha, Deus respondeu as minhas orações. Só que uma coisa que eu aprendi, queridos, foi o seguinte: não foi o meu esforço, não foi o fato de eu ir no monte que fez com que Deus me abençoasse, foi Deus na minha vida. E é isso que nós temos que ter a convicção. Você não é abençoado porque você vai para o monte, porque você ora. Você é abençoado porque Deus te ama. Ir para o monte, oração, queridos, é uma consequência do seu relacionamento com Deus. Mas na verdade, a bênção de Deus, ela vem dele, ela não vem porque você ora, porque você é um homem de oração, porque você é uma mulher de oração. Tem muitas pessoas que caem em tentação, queridos, e perdem a salvação por causa disso, porque acha que Deus usa porque prega bem, porque canta bem, porque toca bem. Não, queridos, nós, por mais que nós temos dons, talentos, queridos, as nossas obras para Deus, a Bíblia já fala como que é: trapo de imundície. Você quer saber o que é um trapo de imundície que a Bíblia fala? Digita lá no Google, lá. Quando a Bíblia fala trapo de imundície, o que ela está falando a respeito disso? E você vai saber. Essas são as nossas obras diante de Deus. Então por isso que nós temos que ter humildade e simplicidade de buscar o Senhor com sabedoria e discernimento. Sabe, queridos? Por quê? Porque onde Cristo reina, queridos, o pecado ele perde espaço.
enquanto você estiver reinando, você vai estar pecando. Você não vai ter força para vencer. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Você que tem um tempo de igreja, você viu muitos homens de Deus, pregadores da palavra de Deus cair. A gente está vendo aí, queridos. A gente está vivendo um momento difícil aí no nosso país. Aí, a gente está vendo aí igrejas grandes, denominações grandes, pastores de renome, envolvidos em escândalo de corrupção. Sabe, queridos? Isso me dá uma tristeza, queridos. Isso nos dá uma tristeza, por quê? Porque a gente foi chamado para fazer a diferença, não para se envolver com essas coisas. A gente foi chamado, não é que nós não temos que estar, nós temos que estar sim no meio da política, nós temos que ter irmãos lá no Congresso, no Senado, se Deus quiser na presidência, nós temos que lutar para que os nossos irmãos ocupem esses espaços. Mas nós, queridos, nós temos que ir para esse meio para fazer a diferença, não para se envolver com eles, né? Eu já ouvi uma vez, falaram para mim, pastor, a partir do momento que o senhor entra em política, não tem jeito. Pode ser qualquer um, entra e se corrompe. Queridos? Eu não acredito nisso, queridos. Eu acredito que o verdadeiro homem de Deus, queridos, ele não se corrompe. Se a intenção dele for entrar na política para glorificar a Deus, ele não vai se corromper. Agora, se a intenção dele for usar o nome de Deus para que ele seja glorificado e para que ele seja beneficiado, com certeza ele vai se corromper. Sabe? Então nós temos que crer nisso e deixar Cristo reinar, porque onde Cristo reina, o pecado perde espaço. A fé entra em combate para preservar a liberdade conquistada. Porque Cristo tem que entrar na sua vida. Entenda uma coisa, quando Jesus morreu na cruz, Ele garantiu a liberdade para nós. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador nas nossas vidas, como Senhor das nossas vidas, nós recebemos a liberdade dele. Só que agora vai começar o combate da fé. Para quê? Para que a gente possa manter essa liberdade nas nossas vidas. Então você vai ter luta contra as suas vontades e contra os seus desejos. Então, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, uma coisa que nós temos que ter consciência de que é a vontade de Deus, é que nós temos que estar mortos para o pecado e vivo para Deus. Sabe, queridos, o que é estar morto para o pecado? A tentação, queridos, ela nem mexe com você, que você está morto. Que nem uma pessoa morta. Não sei se já aconteceu com você, de você ver no hospital. Eu já trabalhei em hospital, já tive, né? Eu falo para você, não sei se é um privilégio, porque a gente reflete muito sobre isso, quando a gente vê uma pessoa morrendo, quando a gente vê uma pessoa entregando a sua vida. Então, enquanto eu trabalhava muito em UTI, e em UTI que acontece isso, enquanto a pessoa está viva, tem batimento cardíaco, você vê os médicos em cima, 2, 3 médicos, coloca remédio daqui, dá choque ali, tenta, mas daqui a pouco, queridos, o aparelho faz... Aí o que acontece? Não adianta, queridos, pode injetar remédio, pode fazer o que for, não tem jeito. É a mesma coisa nós, quando a Bíblia fala que nós temos que estar morto para o pecado, é que o pecado ele não pode gerar nenhum tipo de movimento na nossa vida, né? Que nem, por exemplo, mesmo você está aí com o seu celular nas redes sociais, de repente você vê uma foto, uma imagem, um vídeo que vai te levar a pecar, você nem volta atrás, mas quando você, opa, deixa eu... A gente tem que tomar cuidado, queridos, sabe? Então, a santificação, queridos, ela começa dessa forma, com uma morte real. Pastor, é mesmo? A santificação começa, queridos, com uma morte real. É onde você mata os seus desejos, onde você mata a sua vontade. E a santificação é assim, queridos. As pessoas acreditam que a santificação é algo que vai evoluindo com o tempo. Não é, queridos. Não é, a santificação não é algo que evolui com o tempo. A santificação é algo que você adquire através de uma ação, de uma atitude. É a mesma coisa você colocar um casaco. Você não veste um casaco com o tempo, você fica lá perto do casaco, não, então eu vou esperar aqui e eu vou orar a Deus e aquele casaco vai sair dali e vai vir para cá. Acontece? O que acontece para você vestir um casaco, para o Luciano vestir o paletó? Ele tem que ir lá se esforçar, pegar o paletó, colocar, esticar as mãos. Assim é a santificação, queridos. É como se fosse vestir um casaco. Você pode se vestir com ela a partir do momento que você queira, a partir do momento que você tome essa decisão, né? Então isso é muito importante, sabe, queridos?
Então, não é uma metáfora poética, mas é uma realidade espiritual profunda. Morrer para o pecado é perder o apetite pelas antigas bases da tentação, é se entregar totalmente ao governo de Jesus. Isso que é morrer para o pecado. Sabe, queridos? Morrer para o pecado é você, saber que você é bonito, que você é bonita, que as pessoas estão te assediando, mas morrer para o pecado, falando assim, pode me assediar, pode me conquistar, mas eu tenho uma aliança com meu esposo, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu sou dela e ponto final. Sabe? É a mesma coisa servir a Deus, é dessa forma. Pode me dar oportunidade, eu posso ficar rico, pode me oferecer casa, pode me oferecer carro, mas eu não estou ligando para essas coisas, porque eu tenho uma aliança com Deus e eu não posso perder a minha salvação. Na verdade, é isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. É você morrer para essas possibilidades de pecado e viver para Deus. E assim Deus ele vai nos usar de uma forma sobrenatural, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 4. Olha só o que a palavra de Deus diz lá. Ó. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo, porque vocês já morreram, e agora as suas vidas estão escondidas em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão como Ele e participarão de toda a sua glória. Por que um homem e uma mulher santificado não se corrompem, queridos? Porque ele sabe, queridos, o que ele vai receber. Ele sabe o quanto ele vai brilhar na eternidade. Ele sabe que aqui nós vamos sofrer luta, vamos sofrer dificuldades. Mas a eternidade, queridos, nossa, está garantido. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. Preste atenção. A palavra de Deus diz assim, ó. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Não importa, queridos, chorando, sofrendo, quando acabar, Deus quer nos encontrar de pé. E é dessa forma que nós temos que permanecer, queridos. O homem, a mulher, verdadeiros santificados, queridos, ele não luta mais contra os desejos antigos da carne. Por quê? Porque essa fase passou. Não luta com os desejos antigos como homens. Por quê? Porque as raízes foram destruídas. A gente sabe que ser batizado pelo Espírito e pelo fogo, o fogo, queridos, é que vai destruir aquelas raízes dos nossos desejos, das nossas vontades. E é por isso que nós precisamos compreender isso, sabe? Aquilo que antes seduzia, vícios, orgulho, status, riquezas, agora perde o valor, queridos, não tem mais valor. Eu lembro que no início da minha caminhada com Cristo, eu desejava coisas. Eu tinha sonhos, tinha os objetivos, queridos. Pastor, e aí o que aconteceu? Queridos, perdeu o valor para mim. Perdeu o valor. Eu percebi que tinha outras coisas muito mais importantes do que aqueles meus sonhos e aqueles meus objetivos. Então perdeu o valor para mim, por quê? Porque eu descobri algo muito mais valioso. Então o que eu fiz? Eu fui, entreguei toda a minha vida, entreguei os meus desejos, a minha vontade e estou lutando até hoje, vou continuar lutando até o final da minha vida pelaquilo que verdadeiramente é precioso. Pela minha salvação, o que vai me levar junto com Deus para a eternidade. Sabe, queridos? Então, queridos, essas coisas ela perde o valor diante do quê? Diante da glória de Deus e do privilégio de termos Deus encontrado dentro de nós. Queridos, você não tem noção do privilégio que é da gente ter Deus dentro da gente. Sabe? Queridos, uma das sensações mais maravilhosas que eu sinto na minha vida é quando uma pessoa precisa de ajuda e ali através de um conselho ou de outra forma eu ajudo a pessoa fala bem assim, pastor, muito obrigado, pastor,
Deus usou a sua vida para me ajudar. Eu fico feliz com isso, queridos. Por quê, queridos? Porque quando eu escuto isso, eu vejo que Deus está sendo encontrado dentro de mim. E é isso que nós temos que lutar. Nós não temos que buscar a Deus para Deus abençoar a nossa vida, para Deus abençoar a nossa família, para Deus nos dar saúde, para Deus nos dar força, sabe? Porque senão a gente vai fazer o quê? Vai comparar, fulano está sofrendo porque não é abençoado, está pecando. Não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes você está aí, bem, de repente, de uma forma inexplicável, você fica doente, aí fica internado no hospital. Aí de repente, chega lá no hospital, você leva a Bíblia, fica lendo a Bíblia, prega para o seu colega de quarto, outras pessoas vai lá, prega, aí de repente faz um exame, você melhorou, vai embora. Fique feliz, porque você foi usado por Deus para ir até aquele lugar, ficar durante um tempo. Por quê? Porque Deus estava enviando pessoas e ninguém teve coragem de ir lá falar do amor dele. Sabe, queridos? Então, quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, nós temos que entender que Deus ele pode nos usar dessa forma, né? Então, examine. Se você quer ver se realmente você está livre desses desejos, se você realmente está em Deus, examine o que ainda desperta desejo em você. Sabe? Examine o que desperta desejo em você. As coisas do mundo? Algum problema tem, queridos. Pastor, eu sou cristão, mas quando tem um show sertanejo perto da minha casa, ninguém me segura que eu vou mesmo. Pastor, eu sou cristão, mas quando o Corinthians está na final, eu chego 4 horas antes para pegar o melhor lugar. É desgramado. Quando vem para a igreja, chega sempre atrasado. O que desperta interesse na sua vida? Né? E isso, queridos, nós temos que nos analisar constantemente. Eu analiso a minha vida constantemente. Quando eu vejo que algo, queridos, que não estão relacionado a Deus, começa a despertar o interesse na minha vida, coloco a minha barba de molho. Espera aí, não, isso não pode despertar interesse, eu não posso me preocupar com isso não. As coisas de Deus têm que despertar interesse na minha vida. Sabe, queridos? Então, cuidado, né? Examine. Onde ainda há fascínio, preste atenção, onde ainda há fascínio pode ter havido morte, viu? Às vezes você é fascinado. Que nem, por exemplo mesmo, às vezes a pessoa fica com medo, aí fica fascinada em relacionamento. Não, porque eu preciso casar, eu não posso ficar patio, eu não posso ficar patia. Aí aquilo lá fica te perturbando. Não, calma, descansa no Senhor. Deixa Deus preparar. Foi um dos primeiros votos, queridos, que eu fiz para Deus. Por quê? Porque quando eu me converti, eu queria uma família. Aí o que eu falei com Deus? Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não vou me relacionar mais com pessoa nenhuma. A partir de hoje, eu vou me preparar para a pessoa que o Senhor vai enviar para a minha vida. E fiz um voto com Deus, queridos. E eu falei ainda com Deus, falei, Senhor, pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for. Eu não vou me preocupar com isso. Porque eu quero casar, eu quero constituir uma família, eu quero glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos? Então a gente precisa confiar em Deus e descansar no Senhor. Sabe? Santificação não é repreensão. Santificação, queridos, é substituição de valores. Você, conforme você vai se santificando, conforme você vai se fortalecendo, você vai trocando aquilo que tinha valor para você, já não começa a ter mais. Às vezes você era fissurado em carro, em jogo de futebol, em time de futebol, só que você, conforme vai buscando a Deus, né, essas coisas não vai tendo mais importância. Você pode até gostar do Corinthians, né? Fazer o quê, né, pastor Rafael? Cada um faz o que quer da sua vida, né? Gostar do Corinthians, né? Mas você nunca vai trocar o Corinthians pelas coisas de Deus, né? Você nunca vai trocar. Você vai até ficar preocupado com o resultado do jogo, mas no final você vai descobrir e aquilo ali não vai mudar a sua vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Sabe? Porque a santificação é isso, é a substituição de valores. Se você não consegue substituir, queridos, os valores, é que nem a gente vê o testemunho do Irineu.
O Irineu ele fala bem assim, não, eu me dediquei 100% ao Senhor. Aí você fala bem assim, nossa, o Irineu, um coração convertido, né, Ana Lúcia? Se dedificou 100% ao Senhor, mas ninguém sabe o acidente que ele teve, que ele foi impedido de trabalhar, quebrou aqui a perna dele, até hoje ele anda meio mancando. Queridos, e foi uma bênção, queridos, foi a época que mais o pastor Orides precisou do Irineu do lado dele, e o Irineu pôde estar do lado do pastor Orides, por quê? Porque por causa de um acidente, onde ele quebrou a perna, ele ficou afastado do trabalho, e ele pôde se dedicar 100% à obra do Senhor. Tanto que você fala com o Irineu fala que esse acidente foi uma bênção na vida dele, e foi uma coisa boba, queridos. O Irineu é um motoqueiro velho, e do jeito que ele sofreu o acidente, você fala, pastor, ele caiu da moto? Ele não caiu da moto, queridos. Ele simplesmente estava andando de moto, aí ele foi esbarrar, aí tem aquelas proteção que o pessoal coloca, umas muretinhas baixas assim, ele não viu, a perna dele pegou e quebrou na mesma hora. Sabe, queridos? E foi uma bênção. Aí você fala bem assim, pô, quem em sã consciência fala que um acidente foi uma bênção? Queridos. Eu lembro uma vez que eu estava estressado na igreja, o pastor Orides tinha acabado de falecer, e eu achava que a igreja não ia para frente, que eu tinha que ficar na igreja, aí de repente, uma pedrinha de 11 milímetros, 11, 12 milímetros, parou bem no meio do meu ureter. 15, eu acho que 20 dias internado. E a obra de Deus parou? Não, continuou. Foi uma bênção, pastor, Deus ter feito aquilo com você? Foi uma bênção, queridos. Foi uma bênção, sim. Porque eu pude entender que independente que eu esteja presente ou não, a obra de Deus ela deve continuar e ponto final. Sabe, queridos? Tentações, queridos, ainda existe e sempre vai existir. Mas quando você luta pela santificação, essas tentações elas não vão encontrar lugar na sua vida. Você não vai ligar para elas, às vezes você não vai nem perceber, vai chegar a época na sua vida que você vai ser tentado, mas você não vai nem perceber. Por quê? Porque elas não têm mais lugar. Satanás, queridos, ele não deixa de tentar o homem santificado, nunca. Sabe, queridos? Mas ele encontra o quê? Um coração ocupado. Você sabe quando você vai vencer a tentação? Quando o seu coração estiver ocupado com as coisas de Deus. Porque é isso que nós temos que fazer, é isso que Satanás tem que encontrar. Por que Satanás ele não encontrava a brecha em Daniel? Porque toda vez ele via Daniel orando, ele não tinha um espacinho para entrar. Ele não via Daniel desejando dinheiro, ele não via Daniel desejando mulheres, ele não via Daniel desejando fortuna. Então ele falava bem assim, poxa, como é que eu vou entrar na vida desse cara? O negócio dele é só orar, só orar, só orar, só orar. Por isso que eu falo, queridos, cuidado, cuidado, não fique disponível, fique 100% comprometido com Deus. Esteja sempre fazendo algo para Deus. Está dentro do seu carro, coloca um louvor, coloca uma ministração, volte a sua mente para o Senhor. Está em casa, tem tempo de assistir um filme, busca um filme que edifica a Deus, converse com seus filhos sobre Deus. Esteja sempre com a mente ocupada com as coisas do Senhor. Sabe, não deixe com que essas coisas venham te pegar. Sabe, a tentação ela chega, mas ela não encontra espaço interno para estabelecer. Por quê? Porque todo o nosso ser já está preenchido pelo Espírito Santo de Deus em nós. E é assim que Deus trabalha, queridos. Quando Deus ele entra na nossa vida, Ele quer preencher todas as áreas. Todas as áreas. Deus quer preencher a nossa área financeira. Deus quer preencher a nossa área espiritual. Deus quer preencher a nossa área sentimental. Deus ele quer preencher tudo. Por que o Filho de Deus não sofre, queridos? Ah, pastor, não sofre sentimento. Por quê, queridos? Para ele, Deus é mais importante que aquilo. O Filho de Deus, quando ele passa por uma desilusão, eu vou falar aqui amorosa, no namoro, porque depois que a gente casa, aí a gente tem que fazer dar certo, E eu estava até lembrando aqui das fases da minha vida. Às vezes a gente é rejeitado, queridos. Mas o Filho de Deus está focado em Deus, graças a Deus. Ele não fica na depressão, ai, ele me abandonou, ela me abandonou. Não, ele levanta a cabeça, graças a Deus. É livramento que Deus tirou da minha vida. Não era para mim, Deus tem o melhor. E vamos continuar caminhando, porque realmente é isso. Deus tem o melhor para a gente. Pastor, e qual que é o problema? O problema é que Deus tem o melhor e a gente fica temando com o pior. Aí não tem jeito. Aí você fala bem assim, pastor, por que não tem jeito? Porque a maior prova de amor que Deus tem por nós, queridos, sabe o que é?
é nos dar a liberdade da gente fazer o que quiser com a nossa vida. A maior prova que você pode dar de amor para uma pessoa é isso. Às vezes você fala, pastor, eu amo meu filho, mas meu filho está fazendo coisa errada. Já está criado, está com a cabeça feita. A maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é dar a liberdade para ele tomar a decisão dele. Isso né? Se ele estiver vivendo na casa dele, com a vida dele. Agora, se estiver dentro da sua casa, é as suas leis, as suas regras. O filho pode ter 50 anos, está dentro da casa do pai e da mãe, é o pai e a mãe que mandam e ponto final. Ah, não, mas eu sou dono do meu nariz, então vai viver a sua vida, vai pagar as suas contas. Meu pai sempre falava isso, queridos. Eu lembro que com 16, 17 anos, eu falei, pai, posso tirar uma cópia da chave de casa? Ele falou bem assim, chave da minha casa? Você vai ter a cópia da chave quando você tiver a sua casa. Porque enquanto você estiver na minha casa, eu quero ver a hora que você chega e a hora que você sai. Sabe, queridos, hoje não, hoje o filho tem 10 anos, já tem uma cópia da chave, já tem um celular, já tem tudo. Pai entrega tudo, pai entrega até a senha bancária, né? Acontece caso aí da gente ver até surpresa. Ai, pastor, meu filho entrou lá na minha conta, gastou todo o meu dinheiro. É quem mandou dar a senha para ele. Né? Entenda uma coisa, queridos. Às vezes a idade não permite que os nossos filhos tenham acesso a determinadas áreas das nossas vidas. Por quê? Porque eles não têm estrutura psicológica ainda para poder entender como funciona isso. Como é que um pai e uma mãe dá acesso da conta dele, da senha de cartão para uma criança? Aí vai entrar na internet, aí para avançar no joguinho lá tem que pagar, não tem? Aí, minha mãe tem um cartão ali, vou digitar, porque para essas coisas é inteligente. Então a gente tem que tomar cuidado, queridos. Não estou falando para você não, hoje está fácil, tem banco digital, faz uma continha para ele lá, deixa um valorzinho para ele, isso é até bom, é libertador, queridos. Né? Eu sei que a Valentina, a gente abriu uma conta para ela e deu um cartãozinho para ela, acho que quando ela tinha 9 anos, aí ela chegava no mercado, pai, posso comprar um chocolate? Você trouxe o seu cartão, trouxe o seu dinheiro? Pode. Eu não vou comprar para você não, você tem dinheiro, você paga. Então é até libertador, queridos, que ela nunca mais me pediu nada. Ela, pai, você vai no mercado? Vou, posso levar o meu cartão? Pode. Você vai lá, compra suas coisinhas, já sabe que dinheiro acaba, quando não tem, não adianta pedir para o pai. O pai te deu um valorzinho, é para você passar o mês inteiro. Se você gastar tudo num dia só, você vai ficar um mês inteiro sem dinheiro. Né? Aí ela segura, queridos. Esses dias ela chegou para mim e falou, pai, o senhor não acredita quanto que eu tenho na conta. Eu falei, filha, faz um empréstimo para mim aí. Então, queridos, a gente tem que começar a ensinar assim, você não pode dar acesso aos seus filhos para ter acesso total à sua conta, né? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 39, 7 e 9, preste atenção, queridos, por que nós temos que preencher de Deus, para que Satanás não encontre lugar? Olha só que essa história aqui, ó. Gênesis 39, do 7 ao 9, certo dia a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou, venha para a cama comigo, mas ele se recusou e disse a ela, o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele, ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sobre a minha responsabilidade, ninguém nessa casa está acima de mim, ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque a sua mulher, como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Queridos, por que essa tentação ela não alcançou José? Porque o coração dele estava cheio de Deus. Por mais que ele fosse jovem, queridos, com os hormônios à flor da pele, queridos, a tentação não conseguiu. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Ah, pastor, mas os jovens de hoje estão caindo em tentação. Por quê? Porque estão vazios de Deus. Ah, pastor, mas vai para a igreja. Ah, mas todo domingo está no culto. O que adianta, queridos? Entenda uma coisa, estar no culto não significa que você está cheio de Deus. Cheio de Deus, queridos, é quando temos uma vida comprometida com Ele, buscando a santificação todos os dias. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24, 26. Pela fé, preste atenção, Moisés quando cresceu recusou-se ser tratado como filho da filha de Faraó, e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus.
em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois guardava ansiosamente as grandes recompensas que Deus lhe daria. Queridos, isso daqui faz parte das nossas vidas hoje, porque é pela fé que nós abandonamos os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas vontades. Nós abandonamos a possibilidade de ter uma vida boa nesse mundo. E escolhemos, queridos, servir a Deus, onde as pessoas próximas de nós vão falar que nós somos fanáticos, que nós somos loucos, que nós somos malucos, vão nos defamar. Mas por que nós escolhemos esse caminho, queridos? Porque é melhor sofrer nessa terra, queridos, e termos Cristo na eternidade em nossas vidas, queridos, do que termos tudo nessa vida e perder a salvação. Olha a escolha que Moisés fez, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Daniel 1, 8, 9. Diz o seguinte, Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos, sem Daniel saber. Mas olha só, queridos, por que isso aconteceu? Porque ele tomou a decisão. E a palavra de Deus diz, sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade para com ele. Aí eu falo para você, primeiro a simpatia e a bondade aconteceu, depois ele tomou a decisão? Não, queridos. E essa tem que ser a decisão das nossas vidas. Para que você vai se envolver com coisas que não agradam a Deus? Para que você vai aceitar coisas que não agradam a Deus? Para que você vai se envolver em coisas erradas, ilícitas, que não agradam a Deus? Ah, pastor, é uma oportunidade. Queridos, entenda uma coisa, Deus ele tem princípios e não negocia os princípios dele. Se você está envolvido em algo de errado, se afaste o quanto antes, porque isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, José, Moisés e Daniel, eles não venceram porque era forte. Eles eram seres humanos como eu, como você. Pessoas que nasceram, cresceram e um dia morreram. Pessoas como nós. A mesma dor que você sente quando você recebe um beliscão, eles também sentiam. A mesma dor que você sente quando você trupica e bate o dedinho no canto da parede, eles também sentiam. Mas por que, queridos, que eles foram vencedor? Porque eles eram super-homens? Não. É porque eles tinham convicções, queridos, enraizadas. Eles foram ensinados e instruídos desde pequeno, pelo que era certo, pelos seus valores. Daniel, ele sabia que era proibido comer aquele tipo de comida. Por quê? Porque ele foi ensinado. Aquilo estava enraizado na vida deles. Por isso que é importante nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, queridos. Porque quando chegar no momento de decisão, eles vão saber o que eles têm que fazer. Sabe, queridos, a presença de Deus dentro deles era maior do que qualquer oferta externa. Quando nós nos santificamos, queridos, acontece isso. A presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser maior. Maior do que qualquer oferta, qualquer coisa que vai vir externamente. Pastor, o que isso significa? Isso significa, queridos, que nós temos que fugir quando for necessário, como José fugiu. Nós temos que comparar valores externos, como ofertas temporárias, queridos, como Moisés comparou. Ele sabia, ele poderia ser chamado filho da filha de Faraó, ele poderia ter uma vida boa, mas do que adiantaria? Depois ele ia morrer e ia para o inferno, porque decidiu desfrutar os prazeres dessa vida. E o que ele fez? Ele falou, opa, deixa eu analisar aqui e ver o que é mais precioso. Será que mais precioso é ter uma vida boa por um pouco de tempo, ou esperar o Cristo ressurreto e viver ao lado dele durante toda a minha eternidade? Você nunca pesou isso na balança? Lógico que já, por isso que você está aqui nesta noite. Você sabe, você tem oportunidades de se divertir, de aproveitar a vida, mas você está aqui hoje porque um dia você pesou isso na balança e você percebeu que não vale a pena. Sabe, queridos, decida antes da tentação chegar como Daniel.
Daniel, ele falou bem assim, não, na hora que ele percebeu que via aquelas iguarias, aquelas comidas bonitas, ele falou, não, eu não vou comer essa comida porque é proibido, Deus não se agrada. Então ele teve a decisão, queridos, e quando ele tomou a decisão, Deus, ele falou bem assim, eu ainda vou te ajudar, eu vou colocar graça no coração desse servo, para ele poder te abençoar, sabe? E é isso, queridos, é isso que nós temos que fazer. Você pode ter certeza de uma coisa, mesmo que você trabalhe numa empresa, e se nessa empresa você for obrigado a fazer coisas que desagradam a Deus, Deus vai fazer com que as pessoas dessa empresa entendam isso, e isso não vai acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas já aconteceu? Já, querido, já aconteceu comigo. Quantas vezes, queridos, eu vi o meu chefe falar bem assim, não, eu vou pedir para o Rubens. Não vou pedir para o Rubens não, porque o Rubens não pode mentir. Isso é Deus que nos ajuda, queridos. Porque Deus sabe o nosso posicionamento, Deus sabe a nossa decisão, né? A verdadeira batalha, queridos, é o quê? É conservar a fé. Depois de perder o domínio, queridos, do pecado, Satanás ele vai mudar a estratégia, porque ele não domina mais você pelo pecado. Então o que ele faz? Ele passa a atacar a fé. Por quê? Porque ele sabe que sem fé não há permanência na vitória. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha só o que a palavra de Deus diz. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Romanos 8, 17. Diz o seguinte, e se somos os filhos, então somos herdeiros, herdeiros do Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Nós temos que aceitar a dificuldade, queridos. Se você rejeitar a dificuldade, você nunca vai vencê-la. Você tem que aceitar, é saber que ela está aí. Falar, Deus, eu estou vivendo essa dificuldade, esse problema. Eu sei o porquê eu estou aqui, Senhor. Me dê sabedoria e estratégia para que eu possa vencer. Agora a gente fica vivendo uma vida de contos de fadas, queridos. Pô, queridos, pelo amor de Deus. Você está com a sua conta negativa, para que sair e ficar gastando? Para que sair e ficar fazendo dívida? Não, Deus, estou endividado, Senhor, me ajuda. Me ajuda a sanar as minhas contas, Senhor. Sabe? Primeiro eu vou resolver esse problema, Senhor. Mas não, a gente fica vivendo, não, porque eu sou filho do Altíssimo, porque eu não posso ser envergonhado. Não, queridos. Às vezes a gente tem que colocar o pé no chão, poxa vida. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem condições, né? Ainda temos, né? Porque vocês estão percebendo que as coisas no mercado estão cada dia mais caro. Está cada dia mais difícil comprar as coisas, sabe? Mas eu sou de uma época, queridos, que dificuldade, por exemplo, eu não tinha que comer carne todo dia. Por exemplo, eu não tomava leite. Hoje nós temos aí, os nossos filhos tomam leite todos os dias. Eu não tomava leite todo dia, queridos. E é por isso que eu amo leite. Às vezes minha esposa briga comigo e fala, mas você gosta de leite? Eu gosto de leite. Por quê? Porque eu só tomava leite no domingo, queridos. Eu lembro que no domingo que minha mãe ia lá, quando o meu irmão quando meus irmãos ou eu, a gente ia comprar o pão, minha mãe, não, agora tem um dinheirinho, eu já sabia. Aí ela pedia para comprar um leite de saquinho. Quem lembra dos leites de saquinho? Lá em Minas Gerais até hoje tem leite de saquinho, né? E era o tipo C, viu? Porque o tipo B era muito caro. E o A, misericórdia. A gente nem sabia. Quem aqui conhece o leite tipo C? O fraquinho, né? Então hoje eu tomo leite, queridos. Eu amo tomar café com leite. Por quê? Por causa disso. Era escasso na minha época. Carne, queridos. Carne. Hoje você fala bem assim, às vezes eu vou na casa da irmã Neide, eu falo, irmã Neide, faz aquela carne cozida para mim, que a irmã Neide faz uma carne cozida fora do normal. Mas por que, queridos, que eu amo comer carne? Porque carne era uma vez por mês, e olha lá, queridos, carne cozida. Hoje a gente vê os nossos filhos, eu não gosto disso. Não gosta? Deixa com fome para ver se não come até pedra.
Eu lembro que teve uma época, né, Débora, que a Valentina estava entrando numa fase de frescura para comer. Eu falei, eu sei como quebrar essa frescura. Deixei ela sem comer, queridos, até ela sentir fome. Pastor, você é ruim. Não sou ruim não, queridos. Eu amo a vida da minha filha. E eu quero que ela respeite a comida, porque um dia eu senti fome. E eu quero que ela valorize os alimentos, para quando ela tiver que comer berinjela, ela não tenha frescura. Eu não gosto de berinjela. Quando ela tiver que comer quiabo, eu não gosto de quiabo. Quando ela tiver que comer brócolis, eu não gosto de brócolis. Porque a gente não tem que comer, queridos, o que a gente quer. Você sabia que muitas pessoas estão doentes por causa disso? Porque come o que quer, né? Tem gente que está doente, por quê? Porque só quer comer McDonald's, aí só vai comer no McDonald's. Quem que não quer comer McDonald's? Né? Todo mundo quer comer McDonald's, quer comer Burger King, mas deixa eu te falar para você, o seu corpo precisa disso? O que o seu corpo precisa? O seu corpo precisa de legumes, de uma salada, de uma comida natural. Então, se você for fazer o que você quer, você vai sofrer. Por isso que você tem que usar isso como sabedoria. Olha o que Deus está falando. Ó. Nem sempre o que você quer é bom para você. Né? Eu tenho certeza que se você falar bem assim, pastor, pensa numa coisa rápida, o que você quer comer? Pensar numa coisa rápida, eu quero um pedaço de picanha mal passado, com aquela gordura derretendo. Ai, que delícia. Mas é bom, queridos? Direto não, de vez em quando é bom. Apesar que agora mudou, né, a pirâmide, né? Agora a proteína que é a base da pirâmide, né? Agora a gente pode comer carne, ovo à vontade, que não tem mais beber leite. Antigamente, leite, até hoje, né, o pessoal fala que leite faz mal, né? Agora estão provando ao contrário aí, que leite é excelente para a saúde, principalmente para as mulheres. As mulheres precisam muito do leite. Precisa muito do cálcio do leite. Sabe, queridos, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então a palavra de Deus, ela nos fala isso. Fuja de todas essas coisas, né? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Sabe, queridos, a guerra não é contra paixões antigas, mas a guerra é contra o quê? Contra as dúvidas, viu? Contra as acusações e distorções sobre o caráter de Deus. O inimigo, ele vai tentar abalar a nossa fé. Você não serve a Deus? Por que você está sofrendo? Eu não sei se o inimigo já falou isso para você, mas já falou isso comigo. Rubens, você não serve a Deus? Por que você está sofrendo? Falou, aí eu falei para o diabo, Cristo Jesus não era o Filho de Deus e ele não sofreu também? No que eu sou melhor do que ele? Pedro também não foi escolhido para ser o líder da primeira igreja e não sofreu? No que eu sou melhor do que ele? Por que eu não posso sofrer? Por que eu não tenho que sofrer? Sabe, queridos, a gente tem que ser realista. Por isso que eu falo para você, não negocie a sua fé com sentimentos. Se está errado, mesmo que você sofra, pare de fazer isso agora. Por quê? Porque o seu sentimento está te levando para longe de Deus, e é isso que vai acontecer, queridos. Eu estava conversando com um jovem antes do culto, e eu falei para ele está falando, pastor, eu estou com uma dificuldade assim. Eu falei, é natural. Por quê? Porque você está numa fase que você está buscando a Deus. A tua carne e a tua alma está vendo que há a possibilidade do Espírito controlar e governar a sua vida. Você acha que a sua carne vai querer? Aí ele falou, mas como assim, pastor? Eu falei, porque quando o Espírito controla a sua vida, você não deixa o cabelo do jeito que você quer. Você vai ficar com o seu cabelo do jeito que tem que ficar. Você não usa mais a roupa que você quer. Você vai usar aquela roupa que agrada a Deus, aquela roupa que tem que ser usada. E a carne não quer isso, a carne quer ficar à vontade, quer usar a roupa que quer andar da forma que quer. Só que a partir do momento que Deus reina em nós através do teu Espírito, tudo muda, queridos. Tudo muda. Sabe? Então nós precisamos, queridos, não negociar a fé, nós precisamos aprender a ser guiados pelaquilo que é invisível. Então reafirme diariamente as promessas de Deus. Eu quero concluir essa ministração dizendo para você, queridos, que a santificação, ela não elimina a guerra. Ela não elimina a guerra dentro de nós. Você lembra quando você se converteu, você tinha suas lutas? Eu tinha as minhas lutas quando eu me converti. As minhas lutas não mudou, eu me converti, fui para a igreja, aceitei Jesus, tudo maravilhoso na minha vida. Não, minhas lutas continuaram.
Eu tive que ir ali com as decisões vencer, terminar cada batalha, cada luta, colocar tudo no lugar. Para o quê? Para depois começar a minha vida em Cristo. Sabe? Então ela não é eliminada. O que acontece? Ela muda o campo de batalha. Agora a luta não é para ser livre, porque Cristo já conquistou essa liberdade para nós. Mas a luta agora é para quê? É para permanecer livre. Por isso que eu falo para você. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você só tem que ir na... Não, eu não tenho que ir na igreja, eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu sou livre. Eu posso ir para outro lugar. Por exemplo, terça-feira tem a feira de Barueri, né, que é um point que faz anos que eu não vou na feira. Tem uma yakisoba maravilhosa que eu gosto de comer lá, né? Eu sou livre, se eu quiser ir eu vou. Não tem problema nenhum. Mas eu, por decisão própria, eu escolho estar na presença de Deus. Pastor, mas você é o pastor, tem que pregar? Não. Pastor Rafael, se eu ligar para você na terça-feira e falar para você pregar, vai ter algum problema, pastor? Posso até falar, pastor, eu vou na feira comer um yakisoba, você prega lá? Pastor Rafa não vai pensar mal. O jeito que o pastor Rafa é meu amigo, o pastor Rafa fala, não, pastor, vai lá, você precisa mesmo, você está meio estressado, vai lá comer uma yakisoba, vai desestressar um pouco, pode deixar que eu seguro aqui, ele não vai me condenar por causa disso. Mas eu tenho a liberdade de fazer isso, por que eu não faço? Porque eu tenho a liberdade de estar na presença de Deus também. Sabe, queridos? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Então agora, a luta é isso, é para permanecer livre. Sabe, queridos? Deus, queridos, Ele não está nos chamando para lutar com as nossas forças. E esse é um problema. Deus, Ele está nos chamando para a gente guardar a nossa fé. Porque é a fé, queridos, que vai nos fazer vitorioso. Sabe? Resistir firmemente, confiar no sangue de Cristo. Porque onde a fé, queridos, ela é preservada, o diabo não prevalece. Sabe? O diabo não prevalece. E quando você tem fé, você pensa da seguinte, não, eu tenho a oportunidade. As pessoas falam que essa oportunidade é maravilhosa, mas isso vai me tirar da presença de Deus, eu não quero. Quantas vezes, queridos, as pessoas chegaram para mim e falaram, mas Rubens, você vai perder essa oportunidade? Não, não vou perder a oportunidade. Eu vou ganhar o reino de Deus. Porque é isso que eu desejo. Eu não quero oportunidades mais para essa vida. Eu não quero mais oportunidades. Eu quero ganhar aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz, que é o reino de Deus. E eu só sei que eu vou conseguir ganhar a partir do momento que eu abandonar o meu eu, as minhas vontades e os meus desejos. Sabe, queridos? Então, onde a fé é preservada, queridos, o diabo, ele não prevalece. Combata o bom combate e viva como uma pessoa livre. Sabe por que você está aqui na igreja? Porque você é livre. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar passeando, você poderia estar no shopping, você poderia estar fazendo coisas que iria agradar a sua alma, iria agradar a sua carne. Mas você escolheu estar aqui na igreja, ouvir a palavra de Deus, porque você é livre. Porque você é livre. Eu não sei se já perguntaram para você, mas já chegaram para mim e falaram, como que você prefere ficar um domingo inteiro na igreja, mesmo tendo condições de ir para a praia, de passear, de ter tudo? Porque eu sou livre. As pessoas do mundo acham, queridos, que nós estamos presos numa religião. Mal sabe eles que quem está na prisão são eles. Porque eles não têm noção, queridos, da sabedoria e do discernimento que Deus nos dá quando nós buscamos a Ele. Então eu quero dizer para você, sabe, nesta noite, aqui, Deus, Ele quer que você seja vitorioso nessas batalhas da fé. Deus, Ele está com você, Ele sabe a dificuldade que você está enfrentando. E como que o nome dEle vai ser glorioso? A partir do momento que Ele te dá a vitória nessa área, na sua vida. Mas você precisa entregar essa área na sua vida na mão dEle. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece o seguinte, quanto mais problema eu estou na minha vida, mais eu me dedico a servir a Deus. Sabe, queridos, o ano passado eu enfrentei uma luta, o ano passado não, assim que minha mãe faleceu, eu enfrentei uma luta, um conflito muito grande, tanto interno como externo, tanto aqui na igreja, quanto espiritual.
E a partir do momento que eu enfrentei essa luta, eu falei bem assim, não, Senhor, me dê sabedoria, eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um livro. Porque é no momento de luta, no momento de dificuldade que eu quero te servir, que eu quero realmente fazer aquilo que está na sua presença, eu vou te servir com mais intensidade. Só que a gente não, queridos, no momento de dificuldade, por que Deus não me abençoa? Aí você tem um potencial sobrenatural no reino de Deus e você deixa de servir a Deus, você deixa de vir na igreja. Você pode estar na igreja, você pode estar ensinando as crianças, você pode estar ajudando o pastor Rafael na mídia ali, ó. Às vezes você até entende nesse negócio de telão aí, melhor do que a gente. Só que você não quer fazer. Por quê? Ah, pastor, porque eu estou na luta, estou na dificuldade. Se entrega ao Senhor de corpo e alma, queridos. Deixa Cristo governar a sua vida. Abençoe a vida de alguém. Use a sabedoria que você tem para instruir as crianças, para poder trabalhar aqui na igreja, para poder servir. Às vezes a gente tem festa de casamento aqui, queridos, é um trabalho, é uma luta. Por quê? Porque depois que termina a festa, fica 2, 3 pessoas para organizar. Aí você fala, não, eu toda vez que tiver um evento na igreja, eu me comprometo, eu vou ser o último a sair para poder ser uma bênção na igreja, para poder ajudar os meus irmãos. Mas não, queridos, a gente passa por luta. Primeira coisa, pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu estou num processo, enfrentando uma depressão. Se enche de Deus e eu quero ver se essa depressão vai resistir na sua vida. Se enche com as coisas de Deus, leia a palavra de Deus. Busque no Senhor sabedoria, discernimento. Pastor, eu estou enfrentando uma luta no seu trabalho. Queridos, eu também enfrento várias lutas no meu trabalho, mas o que me garante a vitória, queridos, é aquilo que eu busco me encher todos os dias, que é da presença de Deus. E você vai ver como que você vai sair vitorioso. Está na hora de você se fortalecer. Aonde, pastor? No Senhor. Você tem capacidade. Você é uma bênção na igreja. Às vezes você olha lá para a sua vida atrás, há tanto de coisa que você fez na igreja. Aí você fala, pastor, eu já fiz tanta coisa na igreja. Tem gente que fala ainda de boca cheia, pastor, eu já fiz tanta coisa na igreja e hoje eu não faço nada. Fala, irmão, misericórdia. Você tem que fazer mais do que você fazia. Você tem que ter mais sabedoria, você tem que estar mais envolvido com Deus do que você estava. Assim é a nossa vida, queridos. Eu aprendi isso com o pastor Orides. O pastor Orides sempre me ensinou isso, falou para mim, Rubens, no reino de Deus é assim, você tem que crescer, você tem que evoluir. Se hoje você ama a Deus, amanhã você tem que amar mais. Se hoje você serve a Deus, amanhã você tem que servir mais. Você nunca pode deixar se abalar pelo serviço no Senhor, porque o dia que você se abalar e desanimar, o inimigo vence você. E não importa, você pode ter 10, 20, 30 anos de ministério, se você desanimar, o inimigo te pega. Né, Dani? Tem que estar louvando ao Senhor todo dia aqui. Tem que estar aí, não pode desanimar não. A Lani também, quantos anos aí, Lani? Tocando teclado na igreja? Muitos. É fácil, não dá vontade de desistir às vezes? Às vezes a Lani fala para mim, pastor, mas deixa os meninos novos. Eles, não, tem que estar você lá. Eu falo que a gente tem que tirar essa cultura do ministério de louvor que é só para os novos. Não, queridos. Ministério de louvor é para todos, todas as fases. Eu fico feliz, apesar que o rei é novo, tem uns 20 anos de idade, eu fico feliz de ver ele aqui. Porque você olha para o rei, pastor, por que o rei é novo? Nem cabelo branco tem, queridos. Olha lá, vê se acha um cabelo branco nele. Então, queridos, fortaleça a sua fé. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele quer que você vença essa batalha. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém? E entenda uma coisa, queridos. É Deus que vai te fortalecer para você vencer. É Deus que vai te dar capacidade, sabedoria e discernimento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo, Senhor, uma batalha constante, Senhor. E essa batalha, Senhor, o inimigo o tempo todo tenta minar a nossa fé, Senhor. Mas eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder restaurador, Senhor, e nos dê ânimo, força, sabedoria e estratégia, Senhor, para continuarmos firmes, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser uma bênção, Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, que possamos compreender, Senhor, que se estamos em Ti, Senhor, nós temos que ser e somos uma bênção dentro da nossa casa,
nós somos uma bênção no trabalho, nós somos uma bênção na faculdade, na escola, aonde nós estivermos, Senhor. Nós vamos, Senhor, ser uma bênção, Senhor, e vamos poder glorificar o Teu nome, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento, ó Pai. Peço a Ti também, ó Deus, que o Senhor abra, Senhor, as janelas do céu, Senhor, na nossa vida profissional, Senhor, na nossa vida financeira, ó Pai. Que o Senhor venha abrir portas, Senhor, dar promoções, Senhor, para aqueles que trabalham, Senhor, com carteira assinada, ó Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, novos cargos, Senhor, que o Senhor possa prosperar a empresa que os Teus filhos trabalham, ó Pai, que o Senhor possa dar a possibilidade, Senhor, para que a renda dos nossos lares seja aumentada, ó Pai, porque nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, aqueles que têm o seu comércio, que têm a sua empresa, ó Deus, que o Senhor possa abrir as portas, trazer novos clientes, ó Pai, que o faturamento do comércio da empresa venha aumentar mais, Senhor, para que possamos ter condições, ó Deus, de ser uma bênção, Senhor, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos, na igreja, Senhor, que possamos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, confundido, ó Pai, não nos deixe desanimados, Senhor. Não importa, Senhor, se estivermos passando por um momento de crise, ó Deus, nos faça compreender, Senhor, que daqui nós não somos, ó Pai, que nós pertencemos a Ti, somos do Teu reino, ó Deus, onde não existe crise, ó Pai. E que a nossa bênção, Senhor, não vem das coisas aqui na terra, Pai, mas a nossa bênção vem do Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, não importa a dificuldade, não importa o governo, Senhor, nós vamos avançar, nós vamos vencer, Pai, e nós vamos prevalecer, ó Pai. E nesse dia tão especial, Senhor, onde um dos Teus filhos, ó Pai, fez um propósito, Senhor, de uma caminhada, Senhor, exclusivamente para engrandecer o Teu nome, Senhor, através de uma ordem que o Senhor deu para ele, ó Pai. E essa mesma ordem o Senhor deu para nós, Senhor, quando o Senhor levou o pastor Orides, ó Pai. Eu lembro como se fosse hoje, Senhor, através da vida do próprio pastor Orides, o Senhor falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E nós estamos marchando e o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Por isso, Deus, eu coloco a nossa nação diante do Senhor, ó Pai, e eu profetizo, Senhor, a prosperidade sobre a nossa nação, Pai. Eu sei, Senhor, que a nossa nação é uma nação próspera, Pai, que o problema da nossa nação, Senhor, é o governo errado, Pai, porque na Tua palavra, Senhor, eu aprendi, ó Deus, que quando muda o governo, Senhor, tudo muda, ó Pai. O governo, Senhor, ele tanto é responsável, Senhor, pela morte, pela tristeza, Senhor, como também, Senhor, é responsável, Senhor, pela prosperidade e pela alegria, Pai. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que esta caminhada, Senhor, possa ser uma caminhada de fé, Senhor, e eu creio, Senhor, que o espiritual já está sendo movido em prol da nossa nação, Pai, e eu profetizo, Senhor, que os nossos filhos, Senhor, irão desfrutar, Senhor, de uma nação próspera, abençoada, Senhor, uma nação, ó Deus, que irá impactar o mundo, Senhor, primeiramente através da Tua palavra, através do Teu reino, Senhor, e depois, Senhor, através da prosperidade, ó Pai. Senhor, mesmo não vendo possibilidade, mesmo não acreditando, Pai, eu creio e eu profetizo, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que eu sirvo um Deus do impossível, ó Pai, um Deus, Senhor, que faz acontecer o sobrenatural, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Leve-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Levante suas mãos para o céu, igreja. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.